Olá pessoal, tudo bem? Então, a partir desse vídeo aqui, eu vou resolver com vocês o exercício da semana 1 do PET volume 4. Como eu disse para vocês nas videoaulas do conteúdo explicativo dessa semana, a gente está trabalhando com o conceito de progressão aritmética. E então eu sugiro que vocês assistam lá as aulas, as videoaulas que eu fiz do conteúdo explicativo, porque vai ajudar bastante a vocês entenderem a resolução desses exercícios. Lembrando que lá eu expliquei para vocês eu expliquei para vocês a formulinha do termo geral da progressão aritmética, certo? Ou seja, como encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética sabendo o primeiro termo e a razão. E também mostrei para vocês a formulinha da soma dos n primeiros termos de uma PA, ok? Então assistam lá que a aula ficou bem interessante, acredito que vocês não vão ter dificuldade de entender. Mas eu acho bastante importante vocês assistirem lá primeiro para vocês entenderem os conceitos e entenderem a resolução desses exercícios. Então vamos lá, pessoal. Então temos aqui, na primeira questão está dizendo assim: usando a fórmula do termo geral de uma PA, determine o 15º termo da PA, que começa por 6, depois vai para 11 e assim por diante, certo? Bom, pessoal, o que está perguntando para a gente? Está perguntando o 15º termo dessa PA. Bom, mas o 15º termo dessa PA, a gente denota por quê? Pelo A15. O A15, ou falar o 15º termo da PA, é a mesma coisa. Então, o que a gente está querendo determinar? Quem que é o A15 dessa PA, certo? Lembrando que, lembrando que nessas condições aqui, ó, que o A1 representa o primeiro termo. Então, o A15 representa o 15º termo, ok? Bom, pessoal, mas como é que a gente vai resolver isso? Bom, a gente vai ter que utilizar a fórmula do termo geral. O que a gente sabe? Que AN, um termo qualquer da minha PA, é determinado em função do primeiro termo, certo? Como? Eu pego o primeiro termo mais n menos 1 que multiplica a razão da minha PA, certo? Bom, pessoal, então o que a gente precisa saber para encontrar quem que é o A15? Eu preciso saber quem que é o primeiro termo, quem que é o valor de n, mas se a gente está trabalhando com A15, então quer dizer que esse valor de n aqui é o 15, é o índice desse A aqui, e o índice desse A é 15, então, portanto, o valor de n é 15. Então, eu tenho que saber quem que é o primeiro termo, quem que é n e quem que é r, certo? Bom, o A1 tá fácil, o A1 é o primeiro termo, certo? O primeiro termo dessa minha sequência aqui é o número 6. Essa minha sequência começa pelo número 6, então ele é o meu primeiro termo. Então, A1 vale 6. Bom, R não está escrito aqui de forma explícita para a gente, então a gente vai ter que fazer um processo aqui para poder descobrir ele, certo? Mas o N é fácil. O N é o índice desse A, certo? Então, eu estou trabalhando aí, estou querendo descobrir quem que é o 15º termo, então quer dizer que N aqui vale 15, certo? Bom, falta descobrir quem que é R, certo? Mas eu disse para vocês lá no conteúdo explicativo dessa aula o seguinte, que para mim determinar a razão de uma PA, basta fazer o quê? Basta pegar dois termos consecutivos e subtrair o último pelo anterior. Vejam que a informação aqui da letra A me deu dois termos consecutivos. Por que me deu dois termos consecutivos? Porque me deu o A1 e o A2, que são termos consecutivos. O A2 é consecutivo do A1. Então, se eu sei que a diferença do último termo com o anterior, basta eu pegar o A2 e subtrair pelo A6, que eu vou determinar quem que é a razão dessa minha PA, certo? Então, 11 menos 6 são 5. Okay? Ou seja, a razão dessa PA vale 5. Ou seja, esses termos, a forma de vocês obterem qualquer termo aqui, ó, basta você pegar a razão que é 5 e somar ao termo anterior, certo? Bom, se você quisesse o A3, bastava você pegar aqui esse valor 5 e somasse ao 11. Então, quer dizer que o terceiro termo seria 5 mais 11, que é 16. Mas a gente quer o A15, certo? E a gente tem que saber essas três informações aqui para jogar na fórmula do termo geral, certo? Que é o que a gente fez. A gente já tinha o A1 e o N, ficou faltando só o R. Então, a gente encontrou o R, basta agora jogar na formulinha, certo? Bom, então vocês vão ver aqui ó, que eu já peguei o valor N e já substituí
o valor de n, eu já substituí aqui no lugar de n, certo? Que é 15. Então, eu tenho aqui 15 menos 1 dá 14. Então, eu tenho 14 que multiplica R somado com A1, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou substituir o valor que eu tenho aqui de A1, ou seja, 6, e vou substituir no lugar de R por 5, certo? A1 vale 6 e R vale 5. Então, eu tenho 14 vezes R. Como R vale 5, então eu tenho 14 vezes 5. Como eu disse para vocês lá na aula do conteúdo explicativo, pessoal, a multiplicação, a operação de multiplicação tem prioridade em relação à soma e subtração. Então, vocês não podem pegar o 6 e somar com 14 aqui. Vocês têm que fazer 14 vezes 5 primeiro e depois somar com 6. 14 vezes 5 dá 70, certo? 70 mais 6 dá 76, certo? Então, o 15º termo dessa PA aqui, ó, que começa pelos números 6 e 11, o 15º termo dessa PA, ou seja, lá no 15º termo, você terá o número 76, ok? Bom, então, bola para frente. Vamos resolver aí a letra B. O que na letra B está perguntando? A letra B está falando o seguinte: determine o primeiro termo da PA em que a razão dessas PA vale menos 4 e o 12º termo vale menos 29. Então, está pedindo para a gente determinar o que primeiramente? Está pedindo para determinar o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo de uma sequência, pessoal? O primeiro termo a gente representa por A1, certo? Então, a gente quer determinar quem que é o A1. Bom, mas o que a gente tem que... o que a gente precisa para resolver esse negócio, o A1? A gente tem que resolver utilizando uma coisa que a gente sabe sobre uma propriedade da progressão aritmética que envolva o valor A1, que é o primeiro termo. Bom, o termo geral da PA tem o A1 em sua fórmula. Então, a gente vai utilizar ele para poder responder essa questão, certo? Bom, mas veja o seguinte, a gente quer determinar quem que é o A1, tá, pessoal? Então, nessa fórmula, o A1 ele tem que ser a única informação que a gente não sabe para poder encontrar, certo, pessoal? Sempre numa equação onde a gente quer encontrar uma incógnita, essa incógnita ela tem que ser a única informação que a gente não sabe para poder encontrar ela, certo? Ou seja, então eu vou ter que determinar quem que é o AN, quem que é N e quem que é R, certo? Mas vejam que informação que ele deu. Ele deu para a gente que A12 vale menos 29. Então, a gente vai considerar como se essa minha PA fosse até o número fosse até o 12º número, certo? Que a gente sabe que é o valor de menos 29. Então, no lugar de AN aqui, ó, a gente vai considerar A12, que vale quanto? Menos 29, ok? Bom, qual que é o valor de R? O valor de R o exercício deu também para a gente, que é o valor menos 4. E quem que é N, pessoal? Bom, se a gente está considerando o A12, quer dizer que N vale 12, porque N é justamente o índice desse A que foi fornecido para a gente, certo? Então, o N é o índice do A que foi fornecido para a gente, que no caso aqui foi o A12, certo? Então, vou substituir essas informações aqui. No lugar de AN, que eu sei que é o A12, eu vou substituir por quê? Por menos 29. No lugar desse R, eu vou substituir por menos 4. E no lugar do N, eu vou substituir por 12. Com isso, eu vou encontrar quem que é 1. Vocês vão ver aqui, ó, que eu já vou substituir no lugar de N por 12, certo? Porque N vale 12. Okay? Então, tenho 12 menos 1. 12 menos 1, 11. Então, A12 é a mesma coisa que A1 mais 11R, ok? Bom, mas é o seguinte, agora eu vou substituir as outras informações que eu preciso para determinar quem. Quem é A1? Quem que é A12? Que está aqui na minha fórmula. A12 vale menos 29. Quem que é R? R vale menos 4. Então, se eu tinha 11 vezes R, então eu tenho 11 vezes menos 4, porque R é igual a menos 4. Pessoal, multiplicação de número negativo com positivo. Positivo com negativo dá negativo. 11 vezes 4, 44. Então, fica menos 44. Pessoal, o objetivo é encontrar quem que é o primeiro termo, quem que é A1. Certo? Então, tem que isolar ele de um lado da igualdade. Já que ele está aqui, o que eu vou fazer para isolar ele? Para me isolar, eu tenho que tirar todos os números que estão acompanhando eles. Certo? Esse 44 está acompanhando ele aqui do lado da igualdade. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esse menos 44 e passar ele para o outro lado da igualdade. Mas a gente sempre passa com o quê? Com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a soma. Então, se o 44 está negativo aqui, ele passa para o outro lado como? Ele passa positivo. Então, eu vou ter 44 positivo aqui e 29 negativo. 44 menos 29 são 15.
Então, o A1 dessa minha PA, o primeiro termo dessa minha PA, é o número 15, certo? Ou seja, o primeiro termo dessa minha sequência, que é uma progressão aritmética, nessas condições onde R é igual a menos 4 e o A12 é menos 29, o primeiro termo dessa sequência é o 15, certo? Pessoal, vamos resolver aí a letra C, que pede para a gente determinar o número de termos da PA, sabendo que o último termo vale 78, a razão da PA é igual a 4, e o primeiro termo, o A1, vale 6. Bom, então o que eu estou querendo determinar? Eu estou querendo determinar o número de termos, tá? Pessoal, o número de termos é o índice, certo? O número de termos é representado pela letra N, certo? Bom, a gente vai utilizar a fórmula do termo geral também para descobrir quem que é N. Porque lembre que na fórmula do termo geral tem o valor N, certo? Então, como eu disse para vocês, pessoal, para a gente determinar a incógnita de uma equação, ela tem que ser a única coisa que a gente não sabe sobre essa equação. Então, a gente tem que saber quem que é o último termo, certo? Quem que é o primeiro e quem que é a razão. E essas informações foram dadas para a gente. Quem que é o primeiro termo dessa minha PA? O primeiro termo é 6. Quem que é a razão dessa minha PA que foi dita aqui na letra C? Essa razão é igual a 4. Quem que é o último termo da minha PA? Bom, o último termo é denotado por AN e está falando aqui que ele vale 78. Então, AN é igual a 78. Então, a gente vai substituir essas informações aqui para determinar o valor de N, certo? Então, foi isso que eu vou fazer aqui, pessoal. Então, eu sei que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes E, que é a fórmula do termo geral, certo? Vou fazer a substituição aqui. No lugar de AN, eu sei que é 78. No lugar de A1, eu sei que é 6. No lugar de R, eu sei que é 4. Tá, pessoal? Só que aqui eu tenho menos 1 vezes 4. Eu não estou multiplicando esse 4 vezes esse menos 1 aqui. Eu estou multiplicando esse 4 vezes tudo que está aqui dentro. Pessoal, então, dessa forma eu tenho que fazer o quê? A distributiva. Então, eu vou pegar 4, multiplicar por n, e vou pegar o 4 e multiplicar por menos 1. 4 vezes n dá 4n, certo? 4 vezes menos 1, número negativo com positivo fica negativo, certo? 4 vezes 1, 4, então fica menos 4. Pessoal, é o seguinte, tenho 6 positivo com 4 negativo. Sobram 2. 6 menos 4, 2. Ok? Bom, vou passar esse 2 para cá, para o outro lado da igualdade, porque eu quero isolar n, certo? Então, primeiramente, vou passar esse 2 aqui. Bom, o 2 está positivo, ele passa para o outro lado como negativo, certo? Então, vai ficar 78 menos 2. 78 menos 2, 76. Bom, o objetivo é encontrar quem que é n, não quem que é 4n. Bom, então tem que passar o 4 que está multiplicando esse n para cá, para o outro lado. Como é que eu passo? Fazendo a operação inversa, certo? Então vai ficar 76 dividido por 4, e 76 dividido por 4 são 19, certo, pessoal? Então, o que a gente tem? Pessoal, então o que a gente tem aqui? A gente tem que a quantidade de termos dessa minha PA é igual a 19, certo? Bom, pessoal, então vamos aí determinar a letra D. Está pedindo o seguinte: a razão da PA, cujo primeiro termo é menos 3 e o quinto termo vale 17. Então, eu estou perguntando o quê? Quem que é R, certo? Bom, mas eu sei que o R está dentro do termo geral da PA. Então, eu consigo encontrar quem que é ele, certo? A partir dessa coisa. Mas o que eu preciso saber, então? Eu preciso saber quem que é o último termo, quem que é o primeiro e quem que é N, certo? Bom, esse último termo aqui, a gente vai utilizar ele como sendo o quê? O quinto termo. Ok? Então, a gente vai trabalhar com o AN sendo A5. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho que determinar. Eu sei que o primeiro termo é menos 3. A quantidade de elementos é 5, porque você está trabalhando até o quinto elemento. E o A5 é 17. Pessoal, substituindo aí as informações na formulinha do termo geral, a gente tem o quê? No lugar de AN, 17. No lugar do A1, menos 3. No lugar de N, 5. Certo? Vejam que aqui, pessoal, multiplicando aqui, ó, esse R por esse 5 menos 1, certo? Só que 5 menos 1 é 4, então eu tenho 4R, ok? Pessoal, o 3 está negativo aqui, ele passa para o outro lado, positivo. 17 mais 3 dá 20. Eu tenho que passar esse 4 que está multiplicando o R aqui dividindo, então vai ficar 20 dividido por 4, e 20 dividido por 4 é 5. Então, a razão dessa PA é o número 5. Pessoal,
Então eu fico por aqui. Um abraço. Tchau.